Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre os números decimais e as 4 operações. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Para iniciarmos a nossa aula, precisamos primeiramente percorrer um pouco sobre a história da criação do conjunto numérico. Vamos lá? Os números naturais, que são a origem de todo raciocínio matemático, inicialmente eram conhecidos como números arábicos, que vieram da Arábia. Eles são números inteiros e positivos que pertencem ao conjunto N, que é a letra do alfabeto que representa esse grupo com infinitos algarismos. Eles são representados pela sequência que você pode ver aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Eles nascem de uma necessidade do ser humano em contar, quantificar o universo em sua volta. Após o desenvolvimento dos números naturais, temos o nascimento de um novo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são o 0 e os números positivos e negativos, que não apresentam parte decimal. Esses números formam o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Números inteiros são basicamente os números naturais, tais como conhecemos, 0, 1, 2, 3, em diante, e os seus correspondentes negativos, -1, -2, -3, -4, em diante. Curiosidade, por que será que o conjunto dos números inteiros não começa com a letra I de inteiro? É porque, na verdade, o conjunto dos números inteiros tem origem alemã. Por isso que tem como símbolo a letra Z, por causa da palavra número, escrita em alemão, que é esta aqui, que começa com a letra Z. E esses números surgiram da necessidade de quantificar produtos por comerciantes, pois estes enfrentavam dificuldades em medir ganhos e perdas. Imagine um comerciante que tem um saco de arroz com 5 quilos. Caso ele precisasse vender 2 quilos dessa mercadoria em um dia, o número 2 era escrito com um traço semelhante ao sinal de menos na frente para indicar que naquele saco faltavam 2 quilos de arroz. Atenção! Pertencem apenas ao conjunto dos números inteiros, os números positivos, negativos e o 0. E o conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Observe aí que iniciamos com seu símbolo e os seus números ficam dentro de um par de colchetes. E depois de vermos o conjunto em, o conjunto Z, veremos o conjunto dos números racionais, o conjunto Q. Esse conjunto surgiu da necessidade de representar partes de números inteiros, e é nesse conjunto que se encontram os números fracionários e os números decimais.
Então, definimos que os números inteiros são os números positivos e negativos de um conjunto de números, incluindo o zero. Mas afinal, por que precisamos entender o conjunto N, o conjunto Z, que é dos números inteiros, para entendermos sobre os números decimais que pertencem ao conjunto Q? É porque esses três conjuntos estão conectados. Observe aí esta imagem na tela. Como já vimos, a matemática iniciou necessitando contar o universo em sua volta. E para isso, criou o conjunto dos números naturais, tendo como símbolo a letra N. Depois disso, com o desenvolvimento do comércio, houve a necessidade de quantificarmos também as perdas, os prejuízos, e para isso criou-se o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, que é composto por números positivos e por números negativos, incluindo o zero. E, na sequência, houve a necessidade de se criar números que representassem partes de números inteiros, podendo ser positivos, ganhos, ou negativos, perdas. E para isso foi criado o conjunto dos números racionais, que tem como símbolo a letra Q, e que são tema da nossa aula de hoje. O conjunto dos números racionais é a junção de dois grupos numéricos, os números fracionários e os números decimais. Números fracionários são partes de um número inteiro. Eles são representados por uma divisão. Observe aqui, eu tenho uma pizza, que está representada por um número natural, o 1. Eu posso dividir essa pizza na metade. Dessa forma, eu terei duas metades da pizza, ou seja, 2 meios. Eu posso também dividir as duas metades ao meio novamente, ficando assim com 4 pedaços, ou seja, com a divisão de 1/4 dessa pizza. Os números fracionários se apresentam dessa forma, com um pequeno traço que representa a divisão. Abaixo temos o denominador, que é aquele que determina em quantas partes um número inteiro foi dividido. E, neste caso, em 4 partes iguais. E acima eu tenho o numerador, que nos mostra qual parte desse número inteiro foi destacada. Entendemos o que são números fracionários. Agora, vamos conhecer os números decimais. Vamos lá. Números decimais, assim como os números fracionários, são partes de um número inteiro. Porém, eles são representados de maneira diferente. Em vez de numerador e denominador relacionados pela divisão, temos um número inteiro acompanhado de uma vírgula e de casas decimais, como este aqui, 15,02. Para fazermos uma comparação, no conjunto dos números naturais, temos as classes da unidade com a ordem da unidade, da dezena e da centena, a classe do milhar com a ordem da unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Esses números são unidades completas. Mas quando trabalhamos com números decimais, estamos falando de partes de números, e para isso utilizamos a vírgula para simbolizar essas partes. Assim, o quadro de ordens e classes segue em direção aos decimais, que são divididos em casas, com o décimo na primeira casa, o centésimo na segunda casa e o milésimo na terceira casa, cada um representado por um único algarismo. Vamos testar? Vamos experimentar colocar um número decimal nesse quadro. Temos aqui o número 28,35.
Observe bem, preste muita atenção agora, esse número é decimal, por um detalhe principal, o uso da vírgula. Observe bem, um número tem uma vírgula. Então, todos os algarismos que estão à esquerda da vírgula são números completos, são números inteiros, sem partes decimais. E todos os números que estão à direita da vírgula são uma parte de um inteiro. Dessa forma, quando colocamos esse número no quadro de ordens e classes, na esquerda da vírgula temos o 8 como unidade, o 2 como dezena, e à direita da vírgula temos o 3 como décimo e o 5 como centésimo. Assim, quando eu digo a décima parte ou décimo, estou, na verdade, dividindo uma unidade em 10 partes. E no caso do número 28,35, o algarismo 3, que está no décimo, me diz que de uma unidade que eu tinha, foi dividida em 10 partes, e dessas 10 partes foram destacadas 3 delas. E isso já nos lembra os números fracionários, pois para representar 3 décimos, colocamos o 3 no numerador e o número 10 no denominador, ou seja, de 10 partes eu destaquei 3. Então, quando eu tenho um inteiro que foi dividido em 10 partes, eu tenho décimos dele. Quando eu pego este mesmo inteiro, esta mesma unidade é dividida em 100 partes, por exemplo, eu tenho centésimos. E quando eu divido esta unidade, esta mesma unidade, em 1000 partes, eu tenho milésimos. Agora, veremos de que forma faremos operações com os números decimais. Vamos lá. Bom, na adição e na subtração é bem simples. Devemos somar ordens iguais, tanto com as ordens dos números inteiros, quanto com as ordens dos números decimais. Dessa forma, podemos simplificar armando a conta, colocando a vírgula abaixo da vírgula. Vamos ver esse exemplo aqui. Para entendermos melhor, vamos ver a soma de 2 números decimais. Nesse caso, de 15,59 mais 4,48. E na soma, a ordem das parcelas, como bem sabemos, não altera o resultado. Então, você pode colocar dessa forma, com 15,59 na primeira parcela, ou inverter, que o resultado será o mesmo. Agora, observe, escreva o 15,59 e abaixo dele escreva 4,48, de forma que a vírgula do primeiro fique abaixo da vírgula do segundo. Assim, você resolve a questão, não se esquecendo de que resolvemos da direita para a esquerda. E depois de somarmos tudo, teremos os algarismos 2, 0, 0 e 7. A vírgula desse número ficará na mesma direção que as outras. Observe, temos a primeira vírgula, a segunda vírgula e no total, lá na resposta, colocamos na mesma direção. Temos assim o número 20,07. Agora veremos como funciona a multiplicação de números decimais. Muita atenção, acompanhe. Na multiplicação, veremos que continuamos observando quantas casas decimais temos no multiplicador e no multiplicando para colocarmos no produto desta multiplicação. Observe, temos aqui a multiplicação de 5,74 vezes 4.976.
Na multiplicação de números decimais, na hora de armar a conta, a vírgula não será o destaque, preste bem atenção, mas sim os últimos algarismos dos números. Dessa forma, quando você for armar a conta, os últimos algarismos dos números devem ficar alinhados. Assim, o 6 ficará acima do 7 e depois podemos colocar o restante dos algarismos. A vírgula terá a sua importância lá no produto, lá no resultado. E depois de realizarmos toda a multiplicação e chegarmos ao produto, o nosso próximo passo é verificar quantas casas decimais eu tenho no multiplicador e no multiplicando, e o único número decimal que eu tenho aqui nesta conta é 5,74. Precisamos contar quantas casas decimais temos no único número decimal, que é o 5,74. Temos a casa do décimo e do centésimo, duas casas. Então, dessa forma, o nosso produto precisa também ter duas casas decimais. Assim, colocamos a vírgula no número e temos como resultado 28.562,24. Então, a regra na multiplicação de números decimais é simples. Tratamos os decimais como números naturais, multiplicamos normalmente e lá no final transformamos a resposta em decimal conforme as casas decimais no multiplicador e no multiplicando. Passamos pela adição de números decimais, pela subtração, pela multiplicação e agora veremos a regra matemática para a divisão. Na divisão, nós igualamos as casas decimais, transformando o dividendo e o divisor em números inteiros. Dessa forma, preste bem atenção. Temos aqui 45,6 dividido por 2,4. Igualamos as casas decimais dessa forma que você vê aí. Damos um salto na vírgula, no divisor e no dividendo. E assim, transformamos os dois em números inteiros. Ficamos aí com 456 dividido por 24. E não se preocupe, o resultado será o mesmo. Realizamos essa divisão normalmente e chegamos ao resultado, 19. Pode haver, em alguns casos, uma divisão em que um dos números é decimal e o outro é um número inteiro. E para isto, iremos acrescentar zeros ao número inteiro na mesma medida em que saltamos as casas decimais. Observe aí. Temos aqui 14,26 dividido por 2. Observe bem, neste caso, o número decimal é o dividendo. E quando saltamos a vírgula, acrescentamos um zero no divisor. Vamos saltar duas vezes. Se saltamos duas vezes, acrescentamos 2 zeros ao divisor. Assim, ele se torna o número 200 e o dividendo se torna o número 1.426. Resolvemos a conta normalmente e temos como resultado o número 7,13. Não esqueça que quando já utilizamos todos os dividendos e ainda temos resto, colocamos uma vírgula no quociente e um zero no resto e continuamos a conta até que não tenha mais sobras, está bem? Tudo é uma questão de memorizar as regras através de bastante exercício, atividade, situação, problema. Você vai perceber com o tempo que resolver problemas como este será muito comum na sua vida, então continue se dedicando. Agora, vamos exercitar um pouco sobre o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da atividade.
Atividade número 1. De acordo com os conjuntos numéricos vistos na aula de hoje, enumere a segunda coluna corretamente. Na primeira coluna, nós temos número 1, conjunto Z, número 2, conjunto N, número 3, conjunto Q. E na segunda coluna, no primeiro retângulo, nós temos é o conjunto que reúne os números positivos, incluindo o zero. É o conjunto que foi criado pela necessidade de contar o mundo à nossa volta. No segundo retângulo, nós temos neste conjunto estão presentes apenas os números fracionários e os números decimais, que são partes de uma unidade. E no terceiro retângulo, nós temos é o conjunto que foi criado para medir ganhos e também as perdas no comércio. É composto por números positivos e negativos, incluindo o zero. Relógio na tela. Vamos à resposta. Nós temos aí no nosso primeiro retângulo a resposta número 2, conjunto N. É o conjunto que reúne os números positivos, incluindo o zero. É o conjunto que foi criado pela necessidade de contar o mundo à nossa volta. E a resposta do nosso segundo retângulo é o número 3, conjunto Q, que neste conjunto estão presentes apenas os números fracionários e os números decimais, que são partes de uma unidade. E no nosso terceiro retângulo, a resposta é o número 1. Conjunto Z é o conjunto que foi criado para medir ganhos e também as perdas no comércio. É composto por números positivos e negativos, incluindo o zero. Atividade número 2. De acordo com as operações com números decimais, ligue a regra com a sua operação correspondente. Nós temos aí na primeira coluna a operação correspondente: adição e subtração, multiplicação e divisão. Ao lado, nós temos as regras. Na primeira, igualar as casas decimais, vírgula abaixo de vírgula. Na segunda, resolver normalmente como se fossem números naturais e o produto terá um número de casas decimais igual à soma das quantidades de casas decimais. E na terceira, igualamos o número de casas decimais e excluímos as vírgulas. Relógio na tela. Vamos à resposta. A primeira, adição e subtração, liga-se corretamente com igualar as casas decimais, vírgula abaixo de vírgula. Essa é a nossa regrinha para adição e subtração de números decimais. A segunda é a de multiplicação, que se liga corretamente com resolver normalmente como se fossem números naturais e o produto terá um número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas decimais. E a terceira, que é a divisão, se liga corretamente com igualamos o número de casas decimais e excluímos as vírgulas. Atividade número 3.
Para repor o estoque em supermercados, um atacadista pediu 3.400 unidades de cebola. Sabendo que cada cebola custava 75 centavos, qual o valor total que ele precisará para a compra? Relógio na tela. Vamos à resposta? Bom, primeiramente nós precisamos retirar informações importantes do enunciado. Preste bem atenção. Primeira informação que nós temos que um atacadista pediu 3.400 unidades de cebola. Essa é a nossa primeira informação. A segunda é que cada cebola custa 75 centavos. E qual é a relação entre essas duas informações? É que nós precisamos saber o valor total. Portanto, nós precisaremos armar uma conta de multiplicação de 3.400 por 0,75. Armamos essa conta, fazemos essa operação de multiplicação normalmente e, após isso, nós colocamos a vírgula no lugar correto, observando o número de casas decimais. Preste bem atenção. E temos como resultado que o atacadista irá pagar no total por todas as cebolas a quantia de R$ 2.550. Agora, vamos nos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje muito mais sobre os conjuntos. Vimos os conjuntos dos números naturais, que são a origem de todos os números. Eles foram criados por uma necessidade do ser humano em contar o universo em sua volta. Após a criação dos números naturais, temos a criação dos números inteiros, e eles são compostos pelos números positivos, pelos números negativos e pelo zero. E vimos também o conjunto dos números racionais, que são compostos pelos números fracionários e pelos números decimais, e que foram o tema da nossa aula de hoje. Vimos de que forma nós podemos proceder na resolução de questões envolvendo as 4 operações e números decimais. E quando se trata de adição e subtração de números decimais, nós colocamos a vírgula debaixo de vírgula, dessa forma igualando as casas decimais. E na multiplicação de números decimais, devemos observar a quantidade de casas decimais que eu tenho no multiplicador e no multiplicando, para assim colocarmos da mesma forma no produto, ou seja, no resultado. E na divisão, como vimos na aula de hoje, precisamos igualar as casas decimais para transformar o divisor e o dividendo em números naturais. E é isso aí, chegamos ao final da nossa aula de hoje e conseguimos aprender e exercitar muito mais sobre as 4 operações e números decimais. Não se esqueça da dica, continue se esforçando, se dedicando ainda mais às aulas, fazendo exercício, consultando seu professor, a sua professora, que logo logo você se tornará um expert em matemática. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!